se pegou pensando se sua vida teria algum propósito? Sabe aquela sensação de vazio, de se perguntar se o que você faz realmente importa? Pois é, quem nunca, né? Parece que a gente tá jogando um jogo sem manual de instruções, tentando adivinhar as regras enquanto a gente joga. É tipo, impossível. E é por isso que hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Aquela sensação de estar meio perdido, sem direção, e como isso pode nos levar a questionar basicamente tudo. Pra abrir um pouco a nossa mente, a gente vai analisar um personagem que, pra mim, exemplifica muito bem esse sentimento de perder um propósito pra viver. Suguru Geto, ou Getou, como você preferir chamar. O Geto começou como um cara cheio de convicções, com um objetivo bem claro em mente. Mas, como acontece com muitos de nós, ele foi engolido pelas dúvidas, pela desilusão e acabou se perdendo no caminho. A jornada dele é uma verdadeira montanha-russa de emoções. E acredite, é mais comum do que parece isso acontecer. E antes do vídeo começar de fato, eu queria avisar que esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não tá sabendo muito das coisas de Jujutsu, passa em outro vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora sim, sem muita enrolação, prepara o seu café e vamos que vamos. Pra começar a entender o Geto de fato, a gente precisa entender o que realmente levou ele a mudar de pensamento. Se você olha pro começo de tudo, você percebe que o Geto era um feiticeiro com um propósito bem claro e uma missão pra cumprir. Só que a vida não é um morango e tem uma maneira bem cruel de lidar com as coisas. E com o Geto não foi muito diferente. Tipo, quando o Gojo quase morreu. Pra mim ali, foi o primeiro evento que fez o Geto começar bem pouco a mudar de fato. Mano, imagina você perder a pessoa mais importante da sua vida. Alguém que você acreditava ser, tipo, invencível. E ainda assim você ter que se levantar e lutar. É basicamente impossível o Geto não se abalar com isso. Todo mundo ficaria abalado. Só que se fosse só isso, tava bom, tava mil maravilhas. Não parou por aí. Quando o Geto viu a Riko ser assassinada na frente dele, ele sentiu como se algo tivesse quebrando. A Riko, ela não era apenas uma missão. Ela era uma vida que ele jurou proteger. E no final, ela foi tirada dele de uma forma tão rápida. Em um momento de tanta incerteza e confusão, ver a satisfação dessas pessoas ao perder uma inocente fez o Geto questionar o valor do seu papel. Por quem ele tá fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Não vacile. Cumpra o seu dever como um feiticeiro poderoso. Vamos parar um momento e pensar. O que acontece quando você perde o seu propósito na vida? O que acontece quando você sente que tá apenas vivendo no piloto automático sem um objetivo claro? É mais ou menos isso que rolou com o Geto. Se a gente traz isso pra nossa realidade, quantas vezes você já se pegou pensando: por que eu tô fazendo isso? Por quem eu tô fazendo isso? Quando o propósito some, o sentido das coisas também desaparece. E o pior de tudo é que, assim que nem o Geto, você pode começar a se afastar de quem você realmente é. A confiança, ela meio que vai embora. As dúvidas, elas tomam conta e o que antes era certo se torna uma confusão. E o que isso te causa? Além de um baita desânimo, você pode começar a sentir que nada do que você faz tem valor e que a sua contribuição não importa. E o resultado disso, uma crise essencial que pode acabar com a sua alegria de viver. E enquanto isso, o Gojo, quanto mais o tempo passava, ele ficava cada vez mais forte e o Geto cada vez mais pra trás. O que pode ser tão desmoralizante quanto isso? O único amigo que o Geto tinha, a pessoa com quem ele compartilhava os sentimentos, agora tava em um patamar tão alto, mas tão alto, que a própria amizade deles começou a desmoronar. A relação que eles tinham se enfraqueceu. E o Geto, que já estava imerso nas próprias incertezas, ele começou a sentir que ele não pertencia mais ao que o Gojo considerava importante. Falando desse jeito, parece até que o Geto tava com ciúmes, mas é mais profundo que isso. O Geto começou a ter uma dificuldade em separar o seu melhor amigo Gojo do feiticeiro mais forte. Isso se desencadeou com um efeito dominó. E aqui fica mais nítido a diferença entre o Geto e o Gojo. Tanto que mais pra frente ele até acaba questionando isso pro Gojo, mas calma aí que a gente já chega lá. Perdeu o propósito é como ter que engolir algo amargo todos os dias. Pro Geto, que odiava o gosto de comer maldições, esse ato se tornou praticamente uma metáfora da própria existência dele. No início, ele suportava o gosto porque ele tinha um objetivo maior, uma razão pra ele continuar a fazer isso. Só que, conforme ele começou a perder o sentido da sua missão, o gosto amargo das maldições, ele parece que se intensificou e se tornou cada vez mais insuportável. Imagina que o propósito é como um tempero que disfarça o sabor ruim da vida. Sem esse tempero, cada momento se torna mais difícil de engolir, cada ação mais pesada e sem sentido. O Geto, ao perder o propósito, ele começou a sentir o gosto real e amargo de tudo que ele fazia. E isso não era só o gosto das maldições que ele consumia, era o gosto da sua própria vida. O que antes era suportável por causa de um objetivo maior, agora se tornou uma tortura diária. Cada maldição que ele consumia era um lembrete da sua própria amargura interna, de como ele estava engolindo, dia após dia, a perda de si mesmo. E assim, sem esse propósito, o Geto começou a afundar, cada vez mais, sentindo o gosto amargo de uma vida que ele não queria
queria mais viver. E isso meio que abre a questão do que é realmente ter um propósito. É tipo ter um mapa que te guia pra um objetivo que você tem. É tipo saber se encontrar no mundo e seguir em direção a algo que você considera certo. É meio complicado, né? Mas a verdade é que o propósito nem sempre é fácil de identificar. Às vezes você sente uma forte vontade de fazer algo, mas não consegue entender o porquê que você tá querendo. Por isso, encontrar o propósito da vida exige tempo e muita paciência. Tipo, muita paciência. Cada jornada, ela é única. E se eu pudesse te dar uma dica, eu daria pra você não se apressar. Isso só vai fazer com que você tome conclusões precipitadas. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você perde o sentido pra viver. Um exemplo disso é a técnica de manipulação de maldições, que era a especialidade do Geto. Ela começou a pesar. Enquanto o Gojo, ele dominava técnicas muito poderosas, tipo o vazio roxo, o Geto se via afundando em uma habilidade que deixava ele com literalmente vontade de vomitar. Que nem eu disse antes, cada vez que ele consumia mais uma maldição, o gosto parecia piorar e a fé que ele tinha ia se degradando cada vez mais. Exorcizar e consumir. Um ciclo eterno. Dia após dia, a mesma coisa. E daí veio o Haibara, um garoto cheio de vida que acreditava que o mundo poderia ser melhor. O Geto viu ele morrer. Mais um sacrifício em nome de um dever que ele começou a considerar injusto. Foi mais uma perda, mais um lembrete de que o sistema que ele estava acreditando estava falhando miseravelmente. E a conversa com a Yuki foi basicamente o ponto final. A Yuki só encheu linguiça e falou um monte de groselha na cabeça do Geto, que já não estava com a mente nos melhores dias. Daí foi papum. O Geto, que já estava dividido, começou a considerar uma ideia radical. E se a chave fosse eliminar todos os não feiticeiros, deixando apenas os feiticeiros vivos para resolver o problema? Claro, a Yuki não apoiava a ideia, mas o dano já estava feito. As sementes da dúvida já estavam plantadas. Calma, Geto. O Geto aí se transformou na própria sombra do que ele era. Ele se afastou tanto do propósito original que se transformou em alguém que ele mesmo no passado odiaria. Ele passa de alguém que suporta o gosto amargo de maldições por um bem maior para alguém que não consegue mais engolir o amargor da vida sem um propósito que motive ele. É uma situação bem complicada de imaginar, mas que acontece na vida de muita gente. Assim como um rio que seca, a perda de propósito ela faz com que a vida perca o seu movimento natural, entende? E nesse processo, sem um propósito para guiar o caminho, a pessoa pode acabar se afastando de quem ela realmente é, se tornando alguém que não se reconhece mais. E com tudo isso acumulado, o Geto começou a questionar o propósito de proteger aqueles que cada vez mais desprezavam. Porque ele deveria carregar o fardo de um mundo que não valorizava as vidas dos feiticeiros. Por que sacrificar tanto por pessoas que, na visão dele, eram a raiz de tanto sofrimento? Exorcizar, absorver e repetir o ciclo. Exorcizar, absorver. Por que eu estou fazendo isso? Essas perguntas, que antes tinham uma resposta clara pra ele, agora ecoavam vazias na mente do Geto. O dever de um feiticeiro Jujutsu, que antes era o seu norte, tornou basicamente um peso sem sentido. E o que resta quando as palavras que uma vez guiaram a sua vida perdem todo o significado? O Geto, no final, escolheu um caminho que muitos considerariam errado, mas na mente dele, ele estava simplesmente buscando justiça em um mundo que havia perdido o equilíbrio. E assim, ele se tornou algo que ele mesmo talvez nunca imaginasse, o próprio instrumento de mudança, mesmo que isso afastasse de quem ele foi um dia. Mas ele não é necessariamente mau. Ele se transforma de um herói que defendia a humanidade pra alguém que vê a destruição como a única solução. Ou nem tanto, mas na mente dele, ele não é mais o protetor, ele é o purificador. Mas ao adotar esse novo propósito, o Geto também se perde completamente. Lembra quando eu disse sobre a diferença do Gojo e do Geto? Então, o Gojo teve esse momento de despertar pra realidade, digamos assim, olhando pro céu, quase como se fosse divino. Já o Geto, ele teve esse momento dentro de um banheiro. É meio foda conviver com isso. Ele encontrou propósito olhando pro fundo da própria alma, num processo muito mais sombrio. A realização do Gojo veio de dentro dele, ao compreender a energia amaldiçoada, quase como se ele tivesse nascido pra isso. Mas o Geto, por outro lado, foi quebrado pelos problemas ao seu redor, que inevitavelmente internalizou ele. Assim como o Gojo e o Geto tiveram experiências diferentes para encontrar propósito, a falta de propósito na vida das pessoas pode se manifestar de formas diversas. Muitas vezes a gente sente um vazio ou uma sensação de estagnação quando não conseguimos identificar um objetivo claro ou uma direção. E isso é normal. Calma. Enfrentar a falta de propósito, ela exige reflexão e autoconhecimento. A gente só vai conseguir achar propósito se a gente explorar o que realmente importa pra nós e buscar maneiras de alinhar isso com o nosso objetivo. A jornada é difícil. Ela realmente é difícil. Mas se você tem em mente que cada jornada é única, fica mais leve de se levar a vida. Sei lá, o Geto poderia ter refletido sobre suas emoções conversando mais com
pessoas próximas. Quem sabe assim ele teria conseguido trilhar um caminho diferente. E uma prova disso é que, avançando mais um pouco, o Geto se reencontra com o Gojo de novo. Eles se encontram frente a frente, dois ideais diferentes colidindo. Isso pra mim é cinema. As ciências sociais dizem que a nossa identidade é definida em relação aos outros. No entanto, o Gojo, com o título de mais forte, não tem ninguém no mesmo nível pra se relacionar. Ou seja, ele não entendia a cabeça do Geto. O compadre, você não me entende? Não, entendo bem. Então não sei por que estão metendo legenda. E nesse momento, a gente tem aquela icônica cena que é tipo, mano, sem palavras. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Nessa cena, o Geto basicamente fez o Gojo pensar se ele tem os princípios que ele tem por ser o mais forte, ou se os princípios dele transformaram ele no mais forte, que acabou acarretando em uma crise de identidade por parte do Gojo. E também ajudou o Geto a finalizar esse pensamento em dúvida que ele tinha. Se o Gojo pode tudo, por que ele não consegue entender esse pensamento? Porque cada jornada é completamente pessoal. Cada objetivo é único de cada pessoa. E claro, eu não tô falando que concordo com o que o Geto fez, mas avançando a gente vê que o Geto sequer se arrepende de tudo que ele fez. Ele achou um propósito, e isso deixou de ser um desafio pra ele. Lidar com a falta de propósito é um desafio que muitos enfrentam em algum momento da vida. E encontrar um novo sentido é algo bem pessoal. E eu tenho algumas dicas pra lidar com isso. Primeiro, é essencial a gente aceitar a incerteza. Se sentir perdido em certos momentos é uma experiência comum, e aceitar essa incerteza pode meio que aliviar a pressão de encontrar uma resposta imediata. Caso isso não funcione, a gente pode também explorar novas experiências. Às vezes, quando a gente sai da rotina e experimentamos atividades diferentes, a gente abre os olhos para novas coisas. E, claro, focar no presente pode ajudar a aliviar a ansiedade sobre o futuro. Às vezes, o propósito ele pode ser encontrado nas pequenas coisas do dia a dia, nas experiências simples que trazem alegria. Até humor. Às vezes, encontrar um propósito é como uma espiral. Você pode sentir que tá dando voltas, mas cada giro traz você mais pra perto do que realmente importa. Se você tiver gostado, tem um vídeo que saiu semana passada sobre fé na humanidade e que vale muito a pena dar uma olhada e me ajudar muito. E caso você tenha gostado mesmo, também me motivaria um like e uma inscrição. Mas aí, vai de você, não tô... Então, eu acho que é isso. Até uma próxima e fica bem.